Numa festa barulhenta, Yaroslava beijou um homem pensando que era seu ex. Só na manhã seguinte descobriu. Era Venceslau Bronzin, o novo dono da empresa, onde ela acabara de conseguir emprego. Ele não disse nada, apenas olhou em seus olhos e sorriu. O que ela fez depois chocou a todos. Antes de começarmos, escreva nos comentários de que cidade você está assistindo. E no fim, não se esqueça de avaliar esta história de 0 a 10. Boa sessão. A música eletrônica pulsava nas paredes do salão como um coração vivo. Luzes coloridas cortavam a escuridão em raios violentos, azul, roxo, vermelho, transformando rostos conhecidos em máscaras estranhas. Yaroslava estava parada perto da mesa de bebidas, segurando uma taça vazia entre os dedos trêmulos. O vestido preto que ela escolhera com tanto cuidado agora parecia apertado demais, sufocante. Ela não deveria ter vindo. Sua melhor amiga, Milena, a convencera com promessas vazias. Você precisa esquecer aquele idiota, dissera ela, empurrando Yaroslava porta adentro. Precisa se divertir, precisa viver. Mas viver doía. Yaroslava olhou ao redor. Corpos se moviam juntos na pista de dança, colados, suados, perdidos em seus próprios mundos. Casais riam. Grupos brindavam. E ela estava ali, sozinha, com o coração partido em pedaços tão pequenos que nem sabia mais como juntá-los. 3 semanas. Fazia apenas 3 semanas desde que Rodrigo terminara tudo por mensagem, sem aviso, sem explicação. Apenas, não está funcionando, desculpa. Desculpa. Como se aquela palavra pudesse apagar 2 anos inteiros. Yaroslava sentiu o peito apertar. Seus olhos arderam. Não. Ela não ia chorar aqui, não na frente de toda essa gente. Ela colocou a taça sobre a mesa com força demais. O vidro bateu alto contra o mármore, mas ninguém ouviu. A música engolia tudo. Virou-se para sair. Mas então alguém segurou sua mão. Firme, quente, familiar. Yaroslava congelou. Aquele toque. Ela conhecia aquele toque. Virou-se rápido demais, o coração disparado. As luzes piscavam sem parar, dificultando a visão. Mas a silhueta estava ali, alta, ombros largos, a mesma postura confiante que Rodrigo sempre tivera. Era ele. Tinha que ser ele. Ele veio atrás de mim. A música mudou. Uma batida lenta e pesada tomou conta do ambiente. As pessoas ao redor começaram a se mover mais devagar, mais próximas. Yaroslava sentiu o sangue ferver. Raiva, alívio, confusão. Tudo ao mesmo tempo. Ela deu um passo à frente. Ele não soltou sua mão. Yaroslava olhou para cima, tentando ver o rosto dele entre os flashes de luz, mas as sombras eram profundas demais. Apenas o contorno, a mandíbula, os ombros. Era ele. Tinha que ser. Ela não pensou. Não podia pensar. Se pensasse, fugiria. Se pensasse, desmoronaria. Então fez a única coisa que seu corpo implorava para fazer. Puxou-o para perto e o beijou. O mundo parou. Yaroslava sentiu os lábios dele contra os seus, macios, quentes, mas estranhos. Diferentes. Mas talvez fosse a adrenalina, talvez fosse o desespero. Ela aprofundou o beijo, agarrando o tecido da camisa dele com força, como se ele fosse desaparecer. Ele não reagiu de imediato, mas então suas mãos encontraram a cintura dela, devagar, cuidadoso, quase surpreso. As luzes piscaram mais forte. Alguém gritou. Outra pessoa riu alto demais. Yaroslava não se importou. Continuou beijando aquele homem, derramando toda a dor, toda a raiva, todo o amor que ainda restava dentro dela, até que ele gentilmente a afastou. Yaroslava abriu os olhos, a respiração irregular, e foi quando viu o rosto dele, iluminado por um raio de luz branca vindo do teto. Não era Rodrigo. Yaroslava deu um passo para trás, a mão cobrindo a boca. Seu coração explodiu em pânico. O homem à sua frente era mais alto,
mais velho, o cabelo castanho escuro, penteado para trás com perfeição, a mandíbula forte, os olhos escuros, intensos, fixos nela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Calma, intrigante, quase divertida. Ele soltou a cintura dela devagar, mas não desviou o olhar. Yaroslava sentiu o rosto queimar. As pessoas ao redor começaram a notar. Algumas pararam de dançar. Outras sussurravam. Alguém tirou o celular do bolso. Eu achei que... Yaroslava começou, mas as palavras morreram na garganta. O homem inclinou a cabeça levemente, os lábios curvando-se em um meio sorriso. Ele não disse nada, apenas observou, como se estivesse esperando que ela terminasse a frase, ou talvez esperando algo mais. Yaroslava não conseguiu suportar, não conseguiu ficar ali sob aquele olhar penetrante com dezenas de olhos agora fixos nela. Virou-se e saiu correndo. Empurrou pessoas, tropeçou em cadeiras, quase derrubou outra mesa. Mas não parou. Não olhou para trás. Atravessou a porta dupla da saída e caiu na rua fria da noite. O ar gelado bateu no rosto dela como um tapa. Yaroslava dobrou-se, apoiando as mãos nos joelhos, tentando respirar. O que eu fiz? Ela beijara um completo estranho, na frente de todo mundo, achando que era Rodrigo. Yaroslava cobriu o rosto com as mãos, sentindo as lágrimas finalmente escaparem. Idiota! 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 Milena apareceu segundos depois, correndo porta afora com o casaco dela nas mãos. Yaro! O que aconteceu? Eu vi você beijando alguém e depois... Milena parou ao ver o rosto da amiga. O que foi? Eu achei que era ele. Yaroslava sussurrou, a voz quebrada. Achei que era o Rodrigo. Milena arregalou os olhos. E não era? Yaroslava balançou a cabeça, o corpo tremendo. Não. Era... Eu nem sei quem era. Milena ficou em silêncio por um longo momento. Então soltou uma risada baixa, nervosa. Bem, pelo menos ele era bonito? Yaroslava a encarou, sem acreditar. Milena. Desculpa, desculpa. Milena levantou as mãos. Mas sério, Yaro, quem era ele? Não faço ideia. Mas enquanto dizia isso, Yaroslava sentiu algo estranho no peito. Uma sensação incômoda. Porque ela se lembrava do olhar dele, daquele meio sorriso, da forma como ele a observara, como se soubesse algo que ela não sabia, e ela não gostou disso. Na manhã seguinte, Yaroslava acordou com a cabeça latejando. Sentou-se na cama, esfregando os olhos, tentando esquecer a noite anterior. Mas era impossível. A memória do beijo voltava em ondas, cada vez mais vívida, mais constrangedora. Ela agarrou o celular na mesinha de cabeceira. 3 mensagens de Milena, uma do trabalho. Trabalho. Yaroslava congelou. Hoje era segunda-feira. Hoje era seu primeiro dia na Bronzing Industries, seu novo emprego. A vaga que ela lutara tanto para conseguir. Ela saltou da cama, o coração acelerado. Não podia se atrasar. Não hoje. Tomou banho em velocidade recorde, vestiu o terno cinza que separara na noite anterior, prendeu o cabelo em um coque apertado. Nada de maquiagem exagerada. Profissional. Séria. Yaroslava olhou-se no espelho. Você consegue. É só um dia. Só um começo. Pegou a bolsa e saiu. O escritório da Bronzing Industries ficava no centro da cidade. Um prédio de vidro imponente que refletia o céu cinzento. Yaroslava entrou no saguão de mármore, os saltos ecoando no silêncio intimidador. A recepcionista a direcionou ao 12º andar. A sala de reuniões estava cheia quando ela chegou. 8 novos funcionários sentados ao redor de uma mesa longa. Todos pareciam nervosos. Yaroslava escolheu uma cadeira perto da janela, longe dos olhares. A porta se abriu. Uma mulher de terno entrou, carregando uma prancheta. Bom dia. Meu nome é Estela e serei responsável pela integração de vocês. Mas antes de começarmos,
Gostaria de apresentar alguém. Yaroslava sentou-se mais ereta, tentando parecer interessada. Nosso novo CEO assumiu oficialmente na semana passada. Ele gostaria de conhecer pessoalmente cada novo membro da equipe. Por favor, deem as boas-vindas ao Sr. Venceslau Bronzin. A porta abriu novamente, e Yaroslava sentiu o sangue gelar. Era ele, o homem da festa, o homem que ela beijara. Venceslau Bronzin entrou na sala com passos lentos, confiantes, as mãos nos bolsos, o terno escuro impecável, o cabelo penteado para trás, o rosto sério, profissional. Mas quando seus olhos encontraram os de Yaroslava, ele parou e sorriu. Primeiro dia na Bronzin Industries, Yaroslava ajeitou o blazer preto pela terceira vez enquanto observava o prédio de vidro à sua frente. A placa prateada no topo brilhava sob o sol de Lisboa. Bronzin Industries. Ela respirou fundo, sentindo o peso da necessidade apertar seu peito. Precisava desse emprego. Não havia outra opção. Entrou no saguão de mármore, os saltos ecoando no silêncio elegante. Tudo ali cheirava a dinheiro, lustres de cristal, sofás de couro italiano, plantas tropicais perfeitamente alinhadas. Uma recepcionista loira sorriu com simpatia profissional. Bom dia. Tenho entrevista às 10 horas, disse Yaroslava, a voz mais firme do que se sentia. Nome, por favor? Yaroslava Kovalenko. A recepcionista digitou algo no computador, os olhos percorrendo a tela. Ah, sim. Vaga de assistente executiva. Pode subir ao 12º andar. A secretária Inês vai recebê-la. Yaroslava agradeceu e caminhou até os elevadores. Dentro da cabine espelhada, observou seu reflexo. O cabelo castanho estava preso num coque elegante. A maquiagem discreta realçava seus olhos verdes. Parecia confiante. Mas por dentro, seu coração batia descompassado. As portas se abriram num corredor amplo. Paredes brancas decoradas com quadros modernos. Uma mulher de meia-idade, cabelos curtos e óculos de grau, levantou-se de uma mesa próxima. Yaroslava? Sim. Sou a Inês, secretária executiva. Seja bem-vinda. Ela estendeu a mão e Yaroslava apertou com firmeza. O Sr. Bronzin está terminando uma reunião, mas deve ficar livre em alguns minutos. Pode sentar-se ali. Yaroslava sentou-se numa poltrona de couro, cruzando as pernas. Tentou acalmar os nervos, folheando uma revista de negócios que estava na mesinha ao lado, mas as palavras dançavam diante de seus olhos. Ela não conseguia se concentrar. Bronzin. O sobrenome ecoava em sua mente como um sino distante. Conhecia alguém com esse nome? Não. Impossível. Era apenas coincidência. Inês voltou-se para ela com um sorriso gentil. O Sr. Venceslau Bronzin vai recebê-la agora. Pode entrar por aquela porta. O mundo de Yaroslava parou. Venceslau. Não. Não podia ser. O sangue fugiu de seu rosto e ela sentiu as mãos ficarem geladas. Por um segundo, pensou em levantar e correr, mas seus pés não obedeceram. Inês inclinou a cabeça curiosa. Está tudo bem? Sim, claro. Yaroslava forçou um sorriso e levantou-se, as pernas bambas. Caminhou até a porta de madeira escura, o coração trovejando no peito. Bateu de leve. Uma voz grave, familiar demais, respondeu do outro lado. Entre! Ela girou a maçaneta e empurrou a porta. E lá estava ele, Venceslau Bronzin, sentado atrás de uma mesa imensa de mogno, vestindo um terno cinza impecável, os olhos azuis fixos num documento à sua frente. O cabelo escuro estava penteado para trás, algumas mechas rebeldes caindo sobre a testa. Ele parecia mais velho, mais sério, mais poderoso. Yaroslava ficou congelada na entrada, incapaz de se mover. Ele ergueu o olhar. E o tempo parou. Os olhos dele encontraram os dela, e algo passou entre eles. Um choque elétrico, uma memória queimando. Ele não piscou, não demonstrou surpresa, apenas a observou, como se estivesse catalogando cada detalhe do rosto dela. Yaroslava sentiu as bochechas arderem. Ele a reconheceu.
Sabia quem ela era. Mas então ele desviou o olhar de volta para os papéis, como se nada tivesse acontecido. Sente-se, disse ele, a voz neutra, controlada. Ela obedeceu, as pernas trêmulas. Sentou-se na cadeira diante dele, as mãos apertadas no colo. O silêncio era ensurdecedor. Venceslau folheou algumas páginas, os dedos longos deslizando sobre o papel. Finalmente ele falou sem erguer os olhos. Yaroslava Kovalenko, formada em administração pela Universidade de Lisboa, experiência em gestão de projetos, análise de dados, fluente em português, inglês e ucraniano. Ele fez uma pausa. Currículo impressivo. Ela engoliu em seco, a garganta seca. Obrigada, Sr. Bronzing. Ele ergueu o olhar e dessa vez segurou o dela. Seus olhos eram frios, calculistas, mas havia algo mais ali, algo que ela não conseguia decifrar. Por que quer trabalhar aqui? Perguntou ele, inclinando-se levemente para trás na cadeira. Yaroslava respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Porque acredito que posso contribuir para o crescimento da empresa. Tenho habilidades organizacionais sólidas e experiência em ambientes corporativos exigentes. Respostas prontas, murmurou ele, um sorriso quase imperceptível tocando seus lábios. Vou reformular a pergunta. Por que precisa deste emprego? A frieza na voz dele a pegou de surpresa. Yaroslava sentiu a raiva começar a ferver, mas forçou-se a manter a calma. Preciso porque estou desempregada há 3 meses e porque acredito que sou a pessoa certa para essa vaga. Ele estudou-a por um longo momento, os olhos percorrendo seu rosto, descendo até suas mãos cruzadas no colo. Então, ele levantou-se, caminhando lentamente até a janela panorâmica que mostrava Lisboa toda espalhada lá embaixo. Sabe quem eu sou? Perguntou ele de costas para ela. Yaroslava hesitou. Sei que é o dono da Bronzing Industries. Ele virou-se, as mãos nos bolsos das calças. A luz da janela criava uma sombra dramática sobre seu rosto. E sabe quem eu sou de verdade? Ela apertou os lábios. Claro que sabia, mas não ia dar a ele a satisfação de admitir. Não sei do que está falando. Venceslau deu um passo em direção a ela, os olhos fixos nos dela. Mentirosa. A palavra caiu entre eles como uma pedra. Yaroslava sentiu o coração disparar, mas manteve o queixo erguido. Não estou mentindo. Ele sorriu, mas não havia calor naquele sorriso. Era perigoso, calculado. Não importa. Ele voltou para a mesa, sentando-se novamente. Vou oferecer o emprego a você. Yaroslava piscou, confusa. O quê? Ouviu bem. A vaga é sua. Ele pegou uma caneta, rabiscando algo num bloco de notas. Começa na segunda-feira, 8 da manhã. Salário compatível com o mercado, benefícios inclusos. Inês vai passar todos os detalhes. Ela ficou em silêncio, tentando processar o que acabara de ouvir. Por quê? Perguntou ela, a voz quase um sussurro. Venceslau ergueu os olhos e dessa vez havia algo perigoso ali, algo que a fez estremecer. Porque eu posso. E porque vai ser interessante ter você por perto. Yaroslava sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Aquilo não era um gesto de bondade, era um jogo, e ela acabara de se tornar uma peça no tabuleiro dele. Ele acenou com a cabeça, dispensando-a. Pode ir. Inês está esperando lá fora. Ela levantou-se, as pernas ainda trêmulas, e caminhou até a porta. Mas antes de sair, virou-se uma última vez. Por que está fazendo isso? Perguntou ela, a voz mais firme agora. Venceslau sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou seus olhos, mas não era um sorriso gentil. Era algo mais sombrio. Você vai descobrir em breve. Yaroslava saiu do escritório. Fechando a porta atrás de si, Inês sorriu para ela, estendendo uma pasta com documentos. Parabéns! Bem-vinda à equipe! Mas Yaroslava mal ouviu. Sua mente estava lá dentro, naquele escritório, nos olhos azuis de Venceslau Bronzin. Ele não a havia esquecido.
E agora ela estava presa. Lei da atração. O escritório estava silencioso naquela manhã de segunda-feira. Apenas o som das teclas do computador de Laura ecoava entre as paredes de vidro. Ela estava sentada na sua mesa, tentando se concentrar nos números da planilha à sua frente, mas seus pensamentos insistiam em voltar para aquele momento no elevador. O beijo. Ela ainda sentia o gosto dos lábios dele. Ainda sentia o calor das mãos de Rafael ao redor da sua cintura, e isso a deixava completamente fora de si. Laura balançou a cabeça, tentando afastar a lembrança. Não podia pensar nisso agora. Não podia deixar que aquele momento tomasse conta dela. Tinha trabalho a fazer. Tinha uma carreira a proteger. Mas então a porta do escritório se abriu e Rafael entrou. Laura sentiu seu coração disparar no peito. Ela abaixou os olhos rapidamente para a tela do computador, fingindo estar completamente absorvida pelo trabalho. Mas podia sentir o olhar dele sobre ela. Rafael caminhou até a sua mesa, parou por um instante e então seguiu em direção à sala de reuniões. Mas antes de entrar, ele virou a cabeça e olhou diretamente para Laura. Os olhos dele encontraram os dela, e por um breve segundo, o mundo inteiro pareceu parar. Laura desviou o olhar rapidamente, sentindo o rosto esquentar. Seu coração batia tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir dali de onde estava. Rafael sorriu de leve, quase imperceptível, e então entrou na sala de reuniões. Laura soltou com um suspiro trêmulo. Precisava se controlar, precisava fingir que nada havia acontecido. Mas como podia fazer isso quando cada célula do seu corpo gritava por ele? As horas passaram devagar. Laura tentou se manter ocupada respondendo e-mails, revisando relatórios, organizando documentos. Mas não importava o que fizesse, ela podia sentir a presença de Rafael no escritório. Podia sentir a energia dele, como se ele estivesse sempre por perto, mesmo quando não estava. E ele também estava observando. A cada vez que Laura levantava os olhos, ela o via do outro lado do escritório, fingindo estar focado em alguma tarefa, mas sempre com o olhar desviando na direção dela. Era como se existisse um fio invisível conectando os dois, puxando-os um para o outro, mesmo que ambos resistissem. No meio da tarde, Laura precisou ir até a copa para pegar um café. Ela entrou no pequeno espaço, pegou uma xícara e começou a encher com a bebida quente. Estava tão concentrada que não percebeu quando Rafael entrou atrás dela, até que ele falou: "Também preciso de um café." Laura quase deixou a xícara cair. Ela se virou rapidamente, encontrando Rafael parado bem atrás dela, tão perto que podia sentir o calor do corpo dele. "Desculpa," ela murmurou, se afastando rapidamente e dando espaço para ele. Rafael não disse nada, apenas pegou uma xícara e começou a encher de café, mas Laura podia sentir a tensão no ar, podia sentir a eletricidade entre eles, vibrante e impossível de ignorar. Ela tentou sair da copa o mais rápido possível, mas antes que pudesse dar um passo, Rafael falou novamente. "Laura." Ela parou, respirou fundo e então se virou para encará-lo. Os olhos dele estavam fixos nos dela, intensos, cheios de algo que ela não conseguia decifrar. "Sobre sexta-feira," ele começou. "Não precisa falar sobre isso." Laura interrompeu rapidamente, balançando a cabeça. "Foi um erro. Não vai acontecer de novo." Rafael estreitou os olhos como se estivesse tentando ler além das palavras dela. "Foi mesmo um erro?" Ele perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Laura abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Porque não. Não tinha sido um erro. E ela sabia disso, mas não podia admitir. "Tenho que voltar ao trabalho," ela disse, desviando o olhar e saindo da copa antes que ele pudesse dizer mais alguma coisa. Laura voltou para a sua mesa, o coração ainda acelerado, as mãos tremendo levemente ao segurar a xícara de café. Precisava se afastar dele. Precisava manter distância, porque cada vez que ficavam perto, ela sentia que perdia o controle. E isso era perigoso. As horas passaram lentamente. O escritório foi esvaziando conforme o dia chegava ao fim. Um a um, os colegas foram embora, até que restaram apenas Laura e Rafael.
Ela tentou terminar o trabalho o mais rápido possível, mas quanto mais se apressava, mais os erros apareciam na tela do computador. Ela estava nervosa, inquieta. Sabia que ele ainda estava ali, do outro lado do escritório, e isso a deixava completamente fora de si. Finalmente, Laura salvou o documento, desligou o computador e pegou a bolsa. Precisava ir embora. Agora. Mas quando ela se levantou, percebeu que Rafael também estava de pé, do outro lado da sala, observando-a. Seus olhos se encontraram novamente, e dessa vez, nenhum dos dois desviou o olhar. Laura sentiu seu coração disparar. Sentiu suas pernas ficarem fracas, e antes que pudesse processar o que estava fazendo, seus pés começaram a caminhar na direção dele. Ou ele estava caminhando na direção dela. Ela não sabia ao certo, mas de repente eles estavam um diante do outro, no meio do escritório vazio, rodeados apenas pelo silêncio e pela luz suave das lâmpadas da cidade entrando pelas janelas. Laura, Rafael disse, a voz rouca, carregada de algo que ela não conseguia nomear. Ela não respondeu, apenas o olhou, o peito subindo e descendo rapidamente, o coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Rafael deu um passo à frente e então outro, até que estava tão perto que Laura podia sentir o calor do corpo dele, podia sentir a respiração dele roçando em seu rosto. Você não devia se desculpar por aquele beijo, ele disse, a voz baixa, intensa. Laura engoliu em seco. Suas mãos tremiam. Seu corpo inteiro tremia. Por quê? Ela sussurrou. Rafael ergueu a mão lentamente, os dedos roçando levemente no rosto dela, afastando uma mecha de cabelo que havia caído sobre seus olhos. Porque eu não me arrependo, ele disse, olhando fundo nos olhos dela. E sei que você também não. Laura sentiu o ar escapar dos pulmões. Sentiu o mundo ao redor desaparecer. Só existia ele. Só existia aquele momento. E então, sem pensar, sem se preocupar com as consequências, ela deu um passo à frente, e seus lábios encontraram os dele. O beijo foi lento no início, hesitante, como se ambos estivessem testando os limites. Mas então Rafael passou os braços ao redor da cintura dela, puxando-a para mais perto, e o beijo se aprofundou. Laura entrelaçou os dedos nos cabelos dele, perdendo-se completamente na sensação. Não havia mais racionalidade. Não havia mais medo. Só havia desejo. Só havia necessidade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, os rostos ainda próximos, as testas encostadas uma na outra. Isso é loucura, Laura sussurrou, os olhos fechados. Eu sei, Rafael respondeu, a voz rouca, mas nenhum dos dois se afastou, porque ambos sabiam que, mesmo sendo loucura, não conseguiam mais resistir. O convite inesperado, Yaroslava estava sentada na sua secretária, concentrada no relatório financeiro que precisava entregar até o fim do dia, quando a porta do escritório de Rafael se abriu. Ele saiu com passos firmes, o casaco escuro ajustado perfeitamente aos ombros largos, e parou diante da sua mesa. Yaroslava, disse ele, a voz grave e calma, preciso que me acompanhe esta noite. Ela ergueu os olhos, surpreendida. Esta noite? Para onde? Um jantar de negócios, com investidores importantes. Preciso que esteja lá para tomar notas e apresentar os números do projeto. Yaroslava hesitou. Jantares de negócios não eram novidade, mas algo no tom dele parecia diferente, mais intenso, mais pessoal. A que horas? Perguntou ela, tentando manter a voz profissional. Às 8. Vou buscá-la. Envie-me a morada. Antes que ela pudesse protestar, ele já estava de volta ao escritório, fechando a porta atrás de si. Yaroslava ficou ali sentada, o coração acelerado, sem saber bem por quê. Às 8 em ponto, o carro preto de Rafael estacionou em frente ao prédio onde ela vivia. Yaroslava desceu as escadas com cuidado, vestindo um vestido azul marinho simples, mas elegante, o único que possuía adequado para a ocasião. Tinha prendido o cabelo num coque solto e aplicado apenas um toque de brilho nos lábios. Quando entrou no carro, Rafael virou-se para ela.
O olhar dele percorreu-a lentamente, desde os sapatos até ao rosto, e algo brilhou nos seus olhos escuros. Está linda, disse ele, a voz baixa, e Yaroslava sentiu o calor subir-lhe às bochechas. Obrigada, murmurou, apertando a mala no colo. Ele não disse mais nada, apenas arrancou o carro e conduziu pelas ruas iluminadas de Lisboa, a música suave do rádio a preencher o silêncio entre eles. 20 minutos depois, estacionaram em frente a um restaurante discreto, mas luxuoso, situado numa rua tranquila perto do Chiado. As luzes douradas da fachada tremulavam suavemente, e pela janela de vidro podia ver-se o interior acolhedor, decorado com velas e flores brancas. Pensei que fosse um jantar de negócios, disse Yaroslava confusa. É, respondeu Rafael saindo do carro e abrindo-lhe a porta. Mas os investidores cancelaram à última hora. Ela parou. Cancelaram? Ele assentiu, os olhos fixos nela. Sim, mas já tínhamos a reserva. Seria desperdício não a usar. Yaroslava não sabia o que dizer. Sentia que algo estava a acontecer, algo que não conseguia nomear, mas que a deixava simultaneamente nervosa e curiosa. Ele estendeu-lhe a mão. Vamos? Ela hesitou apenas um segundo antes de aceitar. O interior do restaurante era ainda mais bonito do que parecia de fora. As mesas estavam dispostas com espaço generoso entre si, cada uma iluminada por velas brancas que dançavam suavemente. A música ambiente era lenta e envolvente, um piano acompanhado por violino, criando uma atmosfera íntima e quase irreal. O empregado conduziu-os até uma mesa ao fundo, junto a uma janela que dava para um pequeno jardim interior, iluminado por luzes amarelas. Rafael puxou a cadeira para Yaroslava antes de se sentar à sua frente. É lindo, disse ela, olhando em redor. É, concordou ele, mas os seus olhos não se desviaram dela. Yaroslava sentiu o peso daquele olhar e baixou os olhos para o menu. O empregado trouxe vinho tinto, servindo as taças com cuidado. Rafael ergueu a sua e esperou que ela fizesse o mesmo. A que brindamos? Perguntou Yaroslava, tentando aliviar a tensão que sentia no peito. Há novas possibilidades, disse ele, os olhos negros fixos nos dela. Ela tocou a taça dele com a sua, o som cristalino a ecoar entre eles, e bebeu um gole. O vinho era suave e quente, descendo pela garganta e aquecendo-lhe o corpo. Então, começou Rafael, recostando-se na cadeira, os dedos a brincarem com a base da taça. Conta-me algo sobre ti, algo que não esteja no teu currículo. Yaroslava piscou, surpreendida. Sobre mim? Sim. Trabalhas comigo há semanas e não sei quase nada sobre ti. De onde vens? O que te trouxe a Lisboa? Ela sentiu o coração apertar-se. Eram perguntas simples, mas as respostas não eram. Vim da Ucrânia, disse ela, a voz baixa. Há 6 meses. Sozinha? Ela assentiu. Sozinha. Rafael inclinou-se ligeiramente para a frente, os olhos atentos. Por quê? Yaroslava desviou o olhar, os dedos a apertarem o guardanapo no colo. Porque precisava de recomeçar, disse ela, a voz trêmula. Porque já não havia nada que me prendesse lá. Ele não disse nada, esperando. Yaroslava respirou fundo. Sentia as lágrimas a pressionarem-lhe os olhos, mas lutou para as conter. Perdi tudo, continuou ela, a voz quebrando-se. A minha família, a minha casa, a guerra levou tudo. E eu não consegui ficar, não consegui viver entre ruínas. A voz dela falhou na última palavra e ela baixou a cabeça, envergonhada pelas emoções que ameaçavam transbordar. Rafael estendeu a mão por cima da mesa e pousou-a sobre a dela. O toque era quente, firme, reconfortante. Lamento, disse ele, a voz suave. Lamento muito. Yaroslava ergueu os olhos, surpreendida pela sinceridade no tom dele. Não havia pena ali, apenas compreensão. Não precisa de lamentar, murmurou ela. Já passou. Mas ainda te magoa,
disse ele, os dedos a apertarem levemente os dela. Vejo isso nos teus olhos. Ela não conseguiu responder. As lágrimas começaram a cair silenciosamente e ela virou o rosto, tentando escondê-las. Rafael levantou-se, rodeou a mesa e ajoelhou-se ao lado dela. Pegou no lenço do bolso e secou-lhe suavemente as lágrimas, o olhar fixo no rosto dela. Não precisas de esconder, disse ele, a voz rouca. Não de mim. Yaroslava olhou-o, os olhos verdes brilhando de emoção. Havia algo na forma como ele a olhava, algo que a fazia sentir-se vista pela primeira vez em muito tempo. Por que está a fazer isto? Sussurrou ela. Porque quero, respondeu ele, a mão ainda pousada no rosto dela. Porque mereces. O ar entre eles tornou-se denso, carregado de algo que nenhum dos dois conseguia nomear. Rafael inclinou-se ligeiramente, os olhos descendo até aos lábios dela, e Yaroslava sentiu o coração disparar. Mas então ele recuou, levantando-se lentamente e voltando para sua cadeira. Desculpa, disse ele, passando a mão pelo cabelo. Não devia. Está tudo bem, interrompeu ela, a voz trêmula. Mas não estava. Yaroslava sentia-se confusa, abalada, como se algo dentro dela tivesse acordado e agora não conseguisse voltar a adormecer. O resto do jantar passou num silêncio quebrado apenas por pequenas conversas sobre o trabalho. Mas o peso daquele momento permaneceu entre eles, invisível, mas impossível de ignorar. Quando saíram do restaurante, Rafael acompanhou-a até ao carro em silêncio. A noite estava fria e Yaroslava puxou o casaco mais apertado em volta do corpo. Obrigada pelo jantar, disse ela, quando ele parou diante da porta dela. De nada, respondeu ele, os olhos ainda fixos nela, com aquela intensidade que a fazia tremer. Ela entrou no prédio sem olhar para trás, mas sentia o olhar dele sobre si até fechar a porta. Lá dentro, encostou-se à parede e deixou escapar um suspiro trêmulo. Algo tinha mudado. Ela sabia, e não fazia ideia do que fazer a seguir. O segredo do ex. A manhã estava fria, o céu cinzento prometia chuva. Yaroslava saiu do prédio com uma sacola de pão fresco. Ela usava um casaco comprido e uma echarpe azul. O vento soprava forte contra o seu rosto. Ela olhou para a rua vazia. Tudo parecia normal. Mas então viu uma figura conhecida do outro lado da calçada. Um homem alto, cabelo escuro, olhos que ela conhecia bem demais. Era Victor. O coração de Yaroslava parou por um segundo. As mãos dela começaram a tremer. A sacola quase caiu no chão. Victor atravessou a rua devagar. Ele usava um sobretudo preto e tinha as mãos nos bolsos. O rosto dele estava mais magro, mais cansado, mas ainda era o mesmo homem que ela tinha amado anos atrás. Yaroslava, disse ele, parando a 1 metro de distância. Ela não conseguiu responder. A voz ficou presa na garganta. Eu sei que você não esperava me ver, continuou Victor, mas eu precisava falar com você. O que você está fazendo aqui? Perguntou ela, finalmente encontrando as palavras. Voltei para a cidade há 2 semanas. 2 semanas? Yaroslava sentiu raiva subindo pelo peito. E só agora aparece? Eu não sabia se você ia querer me ver. E o que te fez pensar que eu quero agora? Victor baixou os olhos. Ele parecia envergonhado, arrependido. Eu mudei, Yaroslava. Eu juro. Não sou mais aquele homem que te magoou. Ela deu um passo para trás. As lembranças voltaram como uma onda. As brigas, as promessas quebradas, as noites em que ela chorou sozinha. Você já disse isso antes, respondeu ela, a voz fria. Eu sei, mas dessa vez é diferente. Eu fiz terapia, parei de beber, arrumei um emprego. Estou morando num apartamento pequeno, mas é meu. Eu mudei de verdade. Yaroslava cruzou os braços. Ela não sabia se acreditava nele. Por que voltou? Perguntou ela.
por você, porque eu nunca deixei de pensar em você, porque eu estraguei tudo e quero uma segunda chance. Victor, eu... eu não estou pedindo uma resposta agora, interrompeu ele. Só quero que você saiba que eu estou aqui e que eu vou provar que mudei. Yaroslava olhou para os olhos dele. Havia sinceridade ali, ou pelo menos parecia haver, mas ela tinha aprendido a não confiar em aparências. Eu preciso ir, disse ela, segurando a sacola com força. Posso te ligar? Perguntou Victor. Não sei. Por favor, só me dê uma chance de mostrar quem eu sou agora. Yaroslava não respondeu. Ela virou-se e começou a andar de volta para o prédio. As pernas estavam fracas. A cabeça girava. Mas então ela parou. Olhou para trás. Não me procure de novo sem avisar, disse ela. Se você realmente mudou, você vai respeitar isso. Victor acenou com a cabeça. Vou respeitar. Prometo. Yaroslava entrou no prédio. O coração dela batia rápido demais. Ela subiu as escadas devagar, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Victor estava de volta, e ela não sabia o que sentir. Horas depois, Yaroslava estava na cozinha preparando o almoço. Ela cortava legumes mecanicamente, a mente estava longe dali. Pensava em Victor, no que ele tinha dito, na forma como ele olhou para ela. Será que ele realmente tinha mudado? A campainha tocou. Yaroslava limpou as mãos no avental e foi até a porta. Era Venceslau. Ele entrou com um sorriso no rosto e uma caixa de doces nas mãos. Pensei em trazer algo especial para você, disse ele, entregando a caixa. Yaroslava sorriu, mas o sorriso não alcançou os olhos. Obrigada, disse ela, pegando a caixa. Venceslau percebeu algo errado imediatamente. Está tudo bem? Perguntou ele, tocando o braço dela com cuidado. Sim, mentiu ela. Só estou um pouco cansada. Ele não acreditou. Conhecia aquele olhar. Algo tinha acontecido. Yaroslava, você pode confiar em mim, disse ele, a voz suave. O que está te preocupando? Ela hesitou. Não sabia se devia contar sobre Victor. Não sabia como Venceslau reagiria. É nada importante, disse ela, tentando sorrir de novo. Vamos almoçar? Venceslau não insistiu. Mas a preocupação não saiu do rosto dele. Eles almoçaram juntos. A conversa foi leve, mas havia uma tensão no ar que não existia antes. Depois do almoço, Venceslau ajudou a lavar a louça. Ele estava quieto, pensativo. Vou descer para pegar o correio, disse Yaroslava, secando as mãos. Quer que eu vá com você? Ofereceu ele. Não precisa. Volto em 1 minuto. Ela desceu as escadas e saiu do prédio. O ar frio bateu no rosto dela, e então ela viu. Victor estava ali, de pé na calçada, esperando. Eu disse para não me procurar sem avisar, disse ela, a voz irritada. Eu sei. Desculpa, mas eu não consegui ficar longe. Precisava te ver de novo. Victor, você não pode fazer isso. Só mais 1 minuto. Por favor. Yaroslava estava prestes a responder quando sentiu uma presença atrás dela. Ela se virou. Venceslau estava ali. Parado na entrada do prédio. Os olhos dele fixos em Victor, o rosto de Venceslau estava pálido, as mãos fechadas em punhos. Quem é ele? Perguntou Venceslau, a voz baixa, mas cheia de tensão. Yaroslava sentiu o ar faltar. Venceslau, eu... Quem é ele, Yaroslava? Victor deu um passo à frente. Sou Victor, o ex-namorado dela. O silêncio que seguiu foi pesado, sufocante. Venceslau olhou para Yaroslava, depois para Victor, depois para Yaroslava de novo. Por que ele está aqui? Perguntou Venceslau. Eu voltei para a cidade, respondeu Victor, antes que Yaroslava pudesse falar. E vim ver Yaroslava porque ainda tenho sentimentos por ela. O queixo de Venceslau endureceu. Ela está comigo agora, disse ele, a voz firme. Eu sei, respondeu Victor sem recuar,
Mas o que eu e ela tivemos foi real, e eu não vou desistir dela sem lutar. Venceslau deu um passo à frente. Os dois homens estavam frente a frente agora. Você não tem direito de aparecer aqui e bagunçar a vida dela, disse Venceslau, a voz subindo. E você acha que conhece ela melhor do que eu? Rebateu Victor. Eu estive com ela por 3 anos. Eu sei quem ela é. Eu sei o que ela precisa. Você sabe mesmo? Venceslau riu com sarcasmo, porque pelo que eu ouvi, você só fez ela sofrer. Victor apertou os punhos. Eu cometi erros, mas eu mudei, e ela merece saber disso. Ela não merece ser manipulada de novo por alguém que já quebrou o coração dela. Chega! Gritou Yaroslava. Os dois homens pararam, olharam para ela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Yaroslava. As mãos dela tremiam. Vocês não têm o direito de falar sobre mim como se eu não estivesse aqui, disse ela, a voz quebrando. Eu não sou uma coisa pela qual vocês podem lutar. Eu sou uma pessoa, e eu preciso de tempo para pensar. Venceslau deu um passo em direção a ela. Yaroslava, eu... Não, interrompeu ela, levantando a mão. Eu preciso de espaço. Dos dois. Ela virou-se e correu de volta para o prédio. Subiu as escadas rapidamente. Entrou no apartamento e trancou a porta. Então ela se deixou cair no chão. Abraçou os joelhos e chorou. Chorou pelo passado, pelo presente, pelo futuro incerto. Chorou porque não sabia mais o que queria, o que sentia. Lá fora, Venceslau e Victor continuaram parados, olhando um para o outro. Nenhum dos dois saiu dali. Nenhum dos dois cedeu. A guerra tinha começado, e Yaroslava estava no meio dela. À beira da confissão, a sala estava quase vazia quando Yaroslava percebeu que já passava das 10 da noite. As luzes do escritório zumbiam baixinho no silêncio, e pela janela a cidade brilhava como um céu invertido. Ela esfregou os olhos cansados, olhando para a tela do computador que parecia rir da sua exaustão. O relatório precisava estar pronto até amanhã de manhã, e ela ainda tinha 3 páginas pela frente. Ainda aqui? Yaroslava pulou na cadeira, virando-se rápido demais. Venceslau estava parado na entrada da sala, o paletó jogado sobre o ombro, a gravata afrouxada. Ele parecia cansado também, mas de um jeito diferente, como se o cansaço o tornasse mais humano. Senhor Bronzin, eu... Sim. Preciso terminar o relatório trimestral antes da apresentação de amanhã. Ele caminhou até ela devagar, as mãos nos bolsos. Venceslau, corrigiu suavemente. Quando estamos sozinhos, pode me chamar de Venceslau. Yaroslava sentiu o rosto esquentar. Desde aquele dia na sala de reuniões, desde o jantar, desde cada conversa roubada no corredor, algo mudara entre eles. Algo perigoso. Algo que ela não conseguia mais ignorar. Venceslau, repetiu ela, testando o nome nos lábios. Não precisa ficar. Eu consigo terminar sozinha. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela, tão perto que Yaroslava conseguiu sentir o cheiro do perfume dele, amadeirado, quente. Mostre o que falta. Mas você deve estar exausto. Yaroslava. Ele a encarou e havia algo firme naquele olhar, algo que não aceitava discussão. Mostre. Ela suspirou e virou a tela para ele. Venceslau inclinou-se para a frente, estudando os números, os gráficos, as projeções. Seus dedos corriam pelo mouse com precisão, ajustando fórmulas, reorganizando dados. Yaroslava o observava de canto de olho. A forma como ele franzia a testa quando se concentrava, a linha forte da mandíbula, as mãos grandes, seguras, que se moviam com uma confiança silenciosa. Aqui, ele disse, apontando para uma célula. Esse valor está duplicado, e essa coluna precisa ser reorganizada por data, não por categoria. Yaroslava piscou, olhando para onde ele apontava. Você tem razão. Como eu não vi isso? Porque você está olhando faz horas.
Venceslau virou-se para ela e estava tão perto que Yaroslava conseguiu ver os fios dourados nos olhos escuros dele. Às vezes a gente precisa de um olhar novo. Eles ficaram ali, parados, a apenas alguns centímetros de distância. Yaroslava sentiu o coração disparar. O ar entre eles parecia eletrificado, vibrando com algo não dito. Venceslau desviou o olhar primeiro, voltando para a tela. Vamos terminar isso. Eles trabalharam lado a lado pela próxima hora. Venceslau corrigia erros que ela não via, sugeria melhorias que faziam todo o sentido. Yaroslava digitava rapidamente, seguindo as instruções dele, impressionada com o quanto ele sabia, com o quanto se importava. Não era apenas um chefe ajudando uma funcionária, era mais do que isso. Quando finalmente salvaram o arquivo final, Yaroslava deixou o corpo cair contra o encosto da cadeira, soltando um suspiro longo. Pronto. Obrigada. Eu não teria conseguido sem você. Teria, Venceslau respondeu. Só teria dormido menos. Ela riu. E o som ecoou na sala vazia. Venceslau sorriu também, um sorriso verdadeiro, e Yaroslava sentiu algo derreter dentro do peito. Quer um café? Ela ofereceu. Acho que a máquina ainda está ligada. Café às 11 da noite? Estamos comemorando. Ele assentiu, levantando-se. Mas quando Yaroslava foi fazer o mesmo, suas pernas protestaram. Ela cambaleou, e as mãos de Venceslau a seguraram pelos ombros, firmes, quentes. Com calma, ele murmurou. Yaroslava olhou para cima. Ele estava tão perto de novo. Tão perto que ela podia contar as batidas do coração dele, ou talvez fossem as dela. Não conseguia distinguir mais. Venceslau, eu nunca esqueci, ele disse de repente, a voz baixa, rouca. Aquele beijo. Yaroslava parou de respirar. O quê? Na festa. Ele soltou os ombros dela devagar, mas não se afastou. Eu sei que você pensou que era outra pessoa. Eu sei que foi um erro, mas eu nunca consegui esquecer. O mundo ficou pequeno. A sala, a cidade, tudo desapareceu. Só existiam eles dois, parados no meio daquela luz branca e silenciosa. Por que você nunca disse nada? Yaroslava sussurrou. Porque você estava machucada. Porque você precisava de tempo. Venceslau ergueu a mão devagar, como se pedisse permissão, e tocou o rosto dela com as costas dos dedos, suave, hesitante. E porque eu não queria que você me beijasse pensando em outra pessoa de novo. Lágrimas arderam nos olhos de Yaroslava, mas ela não deixou cair. E agora? Agora? Ele inclinou-se mais perto, a testa quase tocando a dela. Agora eu quero que você me beije sabendo exatamente quem eu sou. Yaroslava sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela ergueu as mãos, tocando o peito dele, sentindo o coração batendo forte sob a camisa. Venceslau. Diga que não, ele murmurou. Se você não quer isso, diga que não, e eu vou embora. Vou fingir que nada disso aconteceu. Mas Yaroslava não conseguia dizer não. Não conseguia mentir. Não conseguia mais lutar contra o que sentia. Ela subiu nas pontas dos pés, fechando os olhos, os lábios quase tocando os dele. E então o telefone tocou. O som alto e estridente rasgou o momento ao meio. Yaroslava pulou para trás, o coração disparado, as mãos tremendo. Venceslau recuou também, passando a mão pelo cabelo, a respiração irregular. O telefone continuou tocando. Yaroslava olhou para a bolsa dela sobre a mesa. O visor do celular brilhava na escuridão. Um número desconhecido. Ela quase ignorou. Quase deixou tocar até parar. Mas algo a fez atender. Alô? Yaroslava Mendes? Uma voz feminina, profissional, urgente. Sim, sou eu. Aqui é do Hospital Santa Cruz. Você está listada como contato de emergência de Rodrigo Almeida. Houve um acidente. Você pode vir até aqui o mais rápido possível? Yaroslava sentiu o sangue gelar.
O telefone quase escorregou da mão. O quê? Rodrigo? Que tipo de acidente? Prefiro não dar detalhes por telefone. Por favor, venha assim que puder. A ligação foi encerrada. Yaroslava ficou parada, o celular ainda colado na orelha, o mundo girando ao redor dela. Venceslau tocou o braço dela suavemente. O que aconteceu? É o Rodrigo. A voz dela saiu trêmula, distante. Meu ex, ele está no hospital. Houve um acidente. Venceslau ficou em silêncio por um longo segundo. Ela viu algo passar pelos olhos dele. Decepção, preocupação, compreensão. Você precisa ir, ele disse calmamente. Eu... Yaroslava olhou para ele, confusa, perdida. Eu não sei se... Yaroslava. Venceslau segurou o rosto dela entre as mãos, obrigando-a a encará-lo. Vá. Ele foi importante para você. Você precisa ir. Mas nós vamos estar aqui quando você voltar. Ele beijou a testa dela, longo, suave. Eu vou estar aqui. Yaroslava assentiu, sem conseguir formar palavras. Pegou a bolsa, o casaco e saiu correndo. Mas quando chegou na porta, virou-se uma última vez. Venceslau ainda estava ali, parado no meio da sala vazia, as mãos nos bolsos, observando-a com aquele olhar que ela agora conhecia tão bem. Um olhar que dizia tudo sem precisar de palavras. Então ela saiu. A noite fria engoliu Yaroslava enquanto ela corria para o estacionamento. Suas mãos tremiam tanto que mal conseguiu abrir a porta do carro. Sentou-se ao volante, o celular ainda na mão, a voz da enfermeira ecoando na cabeça. Acidente. Hospital. Rodrigo. Ela ligou o carro e saiu em disparada, as ruas vazias passando em borrões. Mas por mais que tentasse se concentrar na estrada, sua mente voltava sempre para o mesmo lugar. Para Venceslau, para o quase beijo, para as palavras dele. Eu nunca esqueci. Yaroslava apertou o volante com força, as lágrimas finalmente escorrendo. Por que agora? Por que logo agora? Mas ela conhecia a resposta. Porque a vida nunca era fácil. Porque o passado nunca desaparecia completamente. Porque mesmo quando você achava que estava pronta para seguir em frente, algo sempre puxava você de volta. E enquanto dirigia pela noite escura, Yaroslava não sabia mais para onde estava indo. Se estava correndo em direção ao passado ou fugindo do futuro. O preço da escolha. O telefone caiu das mãos de Yaroslava, batendo no chão de madeira com um som seco. Ela ficou paralisada, o sangue zunindo nos ouvidos, o coração martelando contra as costelas. Acidente. Estado grave. Hospital de Santa Maria. As palavras ecoavam em sua mente como um pesadelo distante. Dimitro, seu ex-noivo. O homem que a havia destruído estava agora lutando pela vida. Ela agarrou a bolsa e correu para a porta, os dedos trêmulos tentando girar a maçaneta. Não pensou em mais nada, apenas correu. As ruas de Lisboa passavam borradas enquanto o táxi avançava pelo trânsito. Yaroslava apertava as mãos no colo, as unhas cravando nas palmas. Lágrimas queimavam seus olhos, mas ela as segurou. Não podia desmoronar. Ainda não. O hospital surgiu à frente, grande e frio sob as luzes da noite. Ela apagou o motorista sem olhar para o troco e disparou para dentro, os saltos ecoando no corredor branco. Dmitro Shevchenko, disse ela ofegante para a recepcionista. Ele deu entrada hoje, acidente de carro. A mulher digitou no computador, os olhos percorrendo a tela. Unidade de terapia intensiva, quarto 23. Terceiro andar. Yaroslava não esperou mais nada. Correu para o elevador, apertando o botão repetidamente até as portas se abrirem. Dentro da cabine, ela se encostou na parede, fechando os olhos e tentando respirar. Por que eu me importo? Mas sabia a resposta. Por mais que ele a tivesse machucado, por mais que a traição ainda ardesse como uma ferida aberta, uma parte dela ainda sentia algo. Talvez não fosse amor. Talvez fosse apenas o fantasma do que um dia existiu.
As portas se abriram no terceiro andar. Yaroslava seguiu as placas até a UTI, o coração disparado. Uma enfermeira a parou antes que entrasse. Família? Sou... Era a noiva dele. A enfermeira hesitou, mas acenou com a cabeça. 5 minutos. Ele está acordado, mas muito fraco. Yaroslava entrou no quarto. E o ar fugiu de seus pulmões. Dmytro estava deitado na cama, o rosto pálido, coberto de arranhões e hematomas. Um tubo de oxigênio estava preso ao nariz, fios e monitores conectados ao corpo. Ele parecia pequeno, frágil, nada como o homem que ela conhecera. Os olhos dele se abriram devagar quando ela se aproximou, e algo passou por eles. Alívio, culpa, dor. Yaroslava. A voz saiu rouca, quebrada. Ela parou ao lado da cama, as mãos apertadas na alça da bolsa. O que aconteceu? Eu estava voltando para casa. Um caminhão. Ele tossiu e Yaroslava viu sangue nos lábios dele. Não vi. Ela sentou-se na cadeira ao lado da cama, o peito apertado. Não sabia o que dizer. Não sabia o que sentir. Dmytro estendeu a mão, os dedos trêmulos tocando os dela. Yaroslava olhou para baixo. Para aquela mão que um dia havia segurado a dela com promessas de amor eterno. Me perdoa, sussurrou ele, a voz engasgada. Eu sei que não mereço. Sei que destruí tudo. Mas eu te amo. Sempre amei. As lágrimas finalmente escaparam dos olhos de Yaroslava, rolando quentes pelas bochechas. Dmytro, eu sei. Eu sei que estraguei tudo. Mas se eu morrer hoje, preciso que saiba. Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, e eu joguei tudo fora. Ela apertou a mão dele, incapaz de falar. A dor no peito era insuportável, e então ela sentiu. Alguém estava ali. Yaroslava virou a cabeça e viu Venceslau parado na porta, os olhos fixos nela. No rosto dele não havia raiva, não havia ciúme, apenas algo frio e distante, como se estivesse observando uma cena de um filme que não o envolvia. O coração dela parou. Venceslau? Ele não disse nada, apenas a olhou, depois olhou para a mão dela entrelaçada com a de Dmytro, e então virou-se e foi embora. Não! Yaroslava levantou-se de um salto, largando a mão de Dmytro. Venceslau, espera! Ela correu para o corredor, mas ele já estava longe, caminhando com passos firmes em direção ao elevador. Yaroslava tentou alcançá-lo, mas as pernas falharam. Ela parou no meio do corredor, as lágrimas caindo sem controle, enquanto o via desaparecer atrás das portas do elevador. Ele viu. Ele pensou que eu escolhi Dmytro. Yaroslava voltou para o quarto, mas agora tudo parecia vazio. Dmytro havia fechado os olhos, o rosto ainda pálido, a respiração fraca. Ela ficou ali mais alguns minutos, mas não sentia mais nada. Apenas um vazio enorme, como se algo dentro dela tivesse se apagado. No dia seguinte, Yaroslava chegou ao escritório com os olhos inchados, o rosto sem vida. Vestiu-se automaticamente, penteou os cabelos, passou o batom, mas tudo parecia mecânico, sem cor, sem sentido. Quando entrou na Bronzing Industries, o saguão estava mais silencioso que o normal. As pessoas conversavam em voz baixa, trocando olhares sérios. Inês veio ao encontro dela, o rosto preocupado. Yaroslava, você está bem? Estou. Por quê? Inês hesitou, mordendo o lábio. Você não sabe? Saber o quê? O Sr. Venceslau pediu licença temporária da empresa. Vai se afastar por tempo indeterminado. O mundo de Yaroslava desmoronou. O quê? Quando? Hoje de manhã. Ele enviou um e-mail para todos os executivos. Disse que precisa resolver assuntos pessoais e que Rodrigo vai assumir a presidência temporariamente. Yaroslava ficou paralisada, incapaz de processar o que acabara de ouvir. Ele foi embora? Inês acenou com a cabeça, os olhos cheios de pena. Ninguém sabe quando ele volta.
Yaroslava sentiu as pernas bambearem. Ela se apoiou na mesa de Inês, tentando respirar. Ele foi embora, por minha causa. Inês tocou seu ombro com delicadeza. Quer que eu peça para alguém te levar para casa? Não, estou bem. Mas não estava. Estava longe de estar bem. Yaroslava caminhou até sua mesa, sentou-se e ficou ali, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. As horas passaram. As pessoas entravam e saíam. Mas ela não se mexeu. Perdi tudo. Demitro estava no hospital, pedindo perdão por um amor que já não existia mais. E Venceslau, o homem que havia despertado algo real dentro dela, havia ido embora porque pensava que ela tinha escolhido outro. Mas a verdade era que Yaroslava não havia escolhido ninguém. Ela tinha perdido os dois. E agora estava completamente sozinha. As lágrimas voltaram, silenciosas, escorrendo pelas bochechas, enquanto ela ficava sentada naquela mesa fria, cercada de pessoas, mas sentindo-se mais vazia do que nunca. Venceslau, por favor, volta. Mas ela sabia que ele não voltaria. Não para ela. Carta sem assinatura. Laura estava sentada à sua mesa, olhando para a tela do computador sem realmente ver nada. Já fazia uma semana desde que havia saído da casa de campo de Rafael. Uma semana desde que havia decidido que precisava seguir em frente. Mas seguir em frente parecia impossível, quando cada pensamento, cada respiração, cada batida do seu coração ainda pertencia a ele. Ela suspirou, passando as mãos pelo rosto cansado. Não havia dormido direito. Não havia comido direito. Apenas existia, passando os dias em piloto automático, fingindo que estava bem, quando por dentro estava completamente despedaçada. Foi então que viu um envelope branco sobre a sua mesa. Laura franziu a testa. Ela tinha certeza de que aquilo não estava ali quando havia saído para tomar café minutos atrás. Olhou ao redor do escritório, tentando identificar quem poderia ter deixado, mas todos estavam ocupados, imersos em seus próprios mundos. Com as mãos tremendo levemente, Laura pegou o envelope. Não havia nome. Não havia remetente, apenas o papel branco e limpo fechado com cuidado. Ela abriu devagar, sentindo o coração acelerar sem saber o motivo. Dentro havia duas coisas, uma fotografia e um bilhete. Laura tirou a foto primeiro, e seu coração quase parou. Era da festa, daquela noite mágica na casa de campo de Rafael. Na imagem, ela estava dançando com ele no jardim, sob as luzes douradas, sorrindo como se fosse a pessoa mais feliz do mundo. E Rafael a olhava como se ela fosse a única pessoa que existia. Laura sentiu as lágrimas arderem nos olhos. Ela se lembrava daquele momento. Se lembrava do calor dos braços dele ao redor dela. Se lembrava da sensação de estar exatamente onde deveria estar. Com as mãos tremendo ainda mais, ela pegou o bilhete. A caligrafia era dele. Ela reconheceria em qualquer lugar. As histórias não acabam se você não deixa ir. Laura leu as palavras uma vez, 2 vezes, 3 vezes, e então algo dentro dela se quebrou. Todas as barreiras que havia construído, todos os muros que havia erguido para se proteger, tudo desmoronou de uma vez. Porque ela não queria deixar ir. Não queria que aquela história acabasse, não queria viver sem ele. Laura se levantou da cadeira tão rapidamente que quase a derrubou. Pegou a bolsa, pegou as chaves do carro e saiu do escritório sem olhar para trás. Não importava mais o que era certo ou errado, não importava mais o medo, não importava mais nada a não ser chegar até ele. O céu estava escuro quando Laura entrou no carro. Nuvens pesadas cobriam a cidade, e no momento em que ela ligou o motor, as primeiras gotas de chuva começaram a cair. Ela dirigiu em direção à casa de campo, o coração batendo tão forte que parecia querer sair do peito. A chuva ficou mais forte, transformando-se em uma tempestade torrencial. Os limpadores de para-brisa mal conseguiam acompanhar a água que caía, e as ruas ficaram escorregadias e perigosas. Mas Laura não diminuiu a velocidade. Precisava chegar até ele. Precisava dizer o que sentia. Precisava deixá-lo saber que havia cometido um erro ao ir embora.
As lágrimas corriam pelo seu rosto, misturando-se com a chuva que martelava no vidro. Ela apertou o volante com força, a respiração saindo em suspiros trêmulos. Por favor, ela sussurrou para si mesma, para o universo, para qualquer coisa que pudesse ouvi-la. Por favor, deixa ele ainda estar lá. A estrada para a casa de campo parecia interminável. Cada minuto parecia uma eternidade. Mas finalmente, depois do que pareceu uma vida inteira, Laura viu as luzes da propriedade ao longe. Ela estacionou o carro na frente da casa, desligou o motor e ficou parada por um momento, tentando recuperar o fôlego. A chuva continuava caindo forte, batendo no teto do carro como tambores. Laura olhou pela janela, para a casa iluminada à sua frente, e então viu. A porta da frente estava aberta. Seu coração deu um salto. Ele estava esperando por ela. Laura saiu do carro, sendo imediatamente encharcada pela chuva. Seus cabelos grudaram no rosto, suas roupas ficaram pesadas e molhadas, mas ela não se importou. Apenas correu em direção à porta aberta, subindo os degraus da varanda com as pernas tremendo, e então ela o viu. Rafael estava parado na sala, as mãos nos bolsos, o rosto tenso, mas esperançoso. Ele estava olhando diretamente para ela, como se soubesse que ela viria, como se tivesse esperado por esse momento desde que ela havia ido embora. Laura parou na porta, completamente encharcada, tremendo de frio e de emoção. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Apenas lágrimas escorrendo pelo rosto, misturadas com a água da chuva. Rafael deu um passo à frente, e então outro, até que estava parado bem na frente dela, tão perto que ela podia sentir o calor do corpo dele, mesmo com a roupa molhada colada à pele. Você voltou, ele disse, a voz rouca, carregada de emoção. Eu não consegui ficar longe. Laura respondeu, a voz quebrando. Eu tentei, eu juro que tentei, mas não consigo, Rafael. Não consigo viver sem você. Rafael fechou os olhos por um momento, como se aquelas palavras fossem tudo o que ele precisava ouvir. E então ele a puxou para seus braços, abraçando-a com tanta força que Laura sentiu como se finalmente pudesse respirar novamente. Eu te amo, ele sussurrou no ouvido dela. Eu te amo tanto que dói, e não quero mais passar um único dia sem você. Laura enterrou o rosto no peito dele, as lágrimas saindo sem controle. Eu também te amo, ela disse. A voz abafada. Eu te amo tanto. Me desculpa por ter ido embora, me desculpa por ter tido medo. Rafael a afastou levemente, apenas o suficiente para segurar o rosto dela entre as mãos. Ele olhou fundo nos olhos dela, e Laura viu tudo o que precisava ver. Amor, esperança, promessa. Não precisa se desculpar, ele disse suavemente. Você está aqui agora, é tudo o que importa. E então ele a beijou. O beijo foi lento, profundo, cheio de tudo o que eles não haviam conseguido dizer com palavras. Foi um beijo de perdão, de recomeço, de promessa. Quando se separaram, ambos estavam sem fôlego, as testas encostadas uma na outra. Fica comigo, Rafael sussurrou. Não só hoje, para sempre. Laura sorriu através das lágrimas, seu coração finalmente em paz. Para sempre, ela repetiu. E pela primeira vez em muito tempo, Laura soube que estava exatamente onde deveria estar, nos braços dele, em casa. Rafael a guiou para dentro da casa, fechando a porta atrás deles e deixando a tempestade lá fora. Ele a levou até a lareira, onde o fogo já estava aceso, crepitando suavemente e enchendo a sala com um calor acolhedor. Ele pegou um cobertor e envolveu Laura com cuidado, secando seu rosto com delicadeza. Ela o observou, o coração transbordando de amor. Como você sabia que eu viria? Ela perguntou suavemente. Rafael sorriu, passando os dedos pelos cabelos molhados dela. Eu não sabia, ele admitiu, mas eu esperava. Todos os dias eu esperava, porque eu sabia que o que temos
É maior do que qualquer medo. Laura segurou a mão dele, entrelaçando os dedos. Não vou mais fugir, ela prometeu. Não importa o que aconteça, eu fico. E eu vou estar aqui, Rafael respondeu. Sempre. Eles ficaram ali abraçados perto do fogo, ouvindo a chuva lá fora começar a diminuir. E naquele momento, envoltos no calor um do outro, Laura soube que finalmente havia encontrado o que sempre procurou. Não apenas amor, mas um lar. Confissão sob a chuva. A chuva caía forte sobre Lisboa, tamborejando nos telhados e nas ruas de pedra com um som constante e ensurdecedor. Yaroslava estava parada na varanda do apartamento de Rafael, os braços cruzados sobre o peito, observando as gotas deslizarem pelo vidro da janela. Tinha vindo até ali depois do trabalho, incapaz de ficar sozinha com os pensamentos que a atormentavam. Rafael estava dentro, observando-a da sala. Podia ver a tensão nos ombros dela, a forma como respirava fundo, como se tentasse conter algo prestes a explodir. Ele aproximou-se devagar, abrindo a porta de vidro que dava para a varanda. A chuva molhou-lhe imediatamente o rosto e os ombros, mas não recuou. Yaroslava, chamou ele, a voz lutando contra o barulho da tempestade. Ela não se virou. Continuou olhando para a cidade, as luzes amarelas e brancas que brilhavam através da cortina de água. Vais apanhar uma pneumonia aqui fora, disse Rafael, aproximando-se mais. Não me importo, respondeu ela, a voz baixa, mas firme. Ele parou ao lado dela, deixando que a chuva os envolvesse a ambos. O silêncio entre eles era denso, carregado de todas as palavras não ditas ao longo das últimas semanas. O que se passa? Perguntou ele finalmente. Yaroslava fechou os olhos, sentindo as lágrimas misturarem-se com a chuva no seu rosto. Tenho medo, sussurrou ela. Rafael virou-se para ela, os olhos escuros fixos no perfil delicado dela. Medo de quê? De tudo isto, respondeu ela, a voz tremendo. De ti, de mim, do que estamos a criar. Tenho medo de que seja real e depois desapareça. Tenho medo de me entregar e voltar a perder tudo outra vez. Ela virou-se para ele, os olhos verdes brilhando de emoção. Já perdi tanto, Rafael. Não sei se consigo sobreviver a perder-te também. Rafael sentiu algo apertar-lhe o peito. Estendeu a mão e tocou o rosto dela, os dedos suaves contra a pele molhada. Não vais perder-me, disse ele, a voz rouca. Não vais. Como podes ter tanta certeza? Perguntou ela, a voz quebrando-se. Porque não quero esconder mais nada, respondeu ele, os olhos ardendo de intensidade. Porque estou cansado de fingir que não sinto o que sinto, que não penso em ti todas as horas do dia, que não acordo no meio da noite a desejar ter-te ao meu lado. Yaroslava prendeu a respiração, o coração martelando contra as costelas. Rafael. Não, interrompeu ele, a mão ainda no rosto dela. Deixa-me dizer isto. Preciso que saibas. Nunca senti nada assim antes. Nunca quis ninguém da forma como te quero a ti. E tenho medo também. Medo de não ser suficiente. Medo de que um dia acordes e percebas que mereces mais do que eu posso dar. Ela abanou a cabeça, as lágrimas caindo livremente agora. És tudo, sussurrou ela. És mais do que eu alguma vez pensei poder ter. Rafael inclinou-se, a testa encostada à dela, a respiração quente e irregular. Então fica comigo, pediu ele, a voz quebrando-se. Por favor, fica. Yaroslava fechou os olhos, sentindo o peso daquelas palavras, a vulnerabilidade delas. E então, antes que pudesse pensar, antes que o medo a impedisse, ela ergueu-se nas pontas dos pés e pressionou os lábios contra os dele. O beijo foi lento no início, hesitante, como se ambos estivessem a testar terreno desconhecido. Mas então algo dentro deles quebrou-se, e Rafael puxou-a para mais perto.
as mãos segurando o rosto dela enquanto aprofundava o beijo. Yaroslava sentiu as pernas fraquejarem, os braços entrelaçando-se em volta do pescoço dele. A chuva continuava a cair sobre eles, fria e implacável, mas nenhum dos dois se importava. Havia apenas calor ali, entre eles, ardendo mais forte do que qualquer tempestade. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego, os rostos molhados, os corações disparados. Rafael passou o polegar pelos lábios dela, os olhos fixos nela, como se estivesse a memorizar cada detalhe. Desta vez, disse ele, a voz rouca e determinada, não vou deixar-te ir. Yaroslava sentiu algo dentro dela ceder, uma barreira que tinha construído durante tanto tempo finalmente a desmoronar-se. Promete, sussurrou ela. Prometo, respondeu ele, beijando-a novamente mais devagar desta vez, mais profundo. Voltaram para dentro do apartamento encharcados e tremendo. Rafael pegou numa toalha e envolveu-a nos ombros de Yaroslava, os dedos demorando-se mais do que o necessário. Tens de tirar essa roupa molhada, disse ele, a voz suave. Vou buscar-te algo seco. Ela assentiu, observando-o desaparecer pelo corredor. Ficou ali parada, no meio da sala, ainda a tentar processar o que tinha acontecido. O beijo, as palavras, a promessa. Tudo parecia irreal, como se estivesse a viver um sonho do qual não queria acordar. Rafael voltou com uma camisola grande e umas calças de fato de treino. Entregou-lhes sem dizer nada, depois virou-se para acender a lareira. Yaroslava trocou de roupa na casa de banho, enrolando os cabelos molhados num coque solto. Quando voltou para a sala, o lume já estava aceso, as chamas dançando suavemente e projectando sombras douradas pelas paredes. Rafael estava sentado no sofá, a olhar para o fogo. Tinha trocado a camisa molhada por uma camisola preta simples, e o cabelo escuro ainda pingava levemente. Yaroslava sentou-se ao lado dele, puxando as pernas para cima do sofá. Ele passou o braço em volta dos ombros dela, puxando-a para mais perto, e ela encostou a cabeça ao peito dele, ouvindo as batidas firmes do coração. — Estás bem? Perguntou ele baixinho. — Estou, respondeu ela. Pela primeira vez em muito tempo estou. Rafael beijou-lhe o topo da cabeça, os dedos a desenharem círculos preguiçosos no braço dela. Pela janela, as luzes da cidade começavam a apagar-se uma a uma, mergulhando Lisboa numa escuridão pontilhada apenas pelas luzes da rua. Mas ali dentro, no calor da lareira e nos braços um do outro, Yaroslava e Rafael encontravam algo que nenhum dos dois tinha esperado encontrar: segurança, paz, lar. Sabes, disse Rafael, a voz rouca e sonolenta. Nunca pensei que fosse possível sentir isto. O quê? Completude, respondeu ele olhando-a nos olhos, como se todas as peças finalmente estivessem no lugar certo. Yaroslava sorriu, os olhos brilhando à luz do fogo. Eu também não. Ele inclinou-se e beijou-a novamente, devagar, saboreando o momento. E quando se afastou, manteve-a perto, os lábios roçando a testa dela. Fica esta noite, pediu ele suavemente. Vou ficar, sussurrou ela, e ficou. Adormeceram ali, entrelaçados no sofá, com o fogo a crepitar baixinho e a chuva ainda a cair lá fora. Mas dentro daquele apartamento, tudo estava em paz. Pela primeira vez desde que tinha fugido da guerra, Yaroslava sentia-se em casa. E pela primeira vez na vida, Rafael sentia que tinha algo pelo qual valia a pena lutar. A tempestade lá fora continuava, mas dentro deles, onde importava, havia apenas calma e certeza. Tinham encontrado um ao outro. E desta vez, nada, nem ninguém os ia separar. Uma nova manhã. A luz do sol entrou pela janela devagar. Os raios dourados tocaram o chão de madeira. Subiram pela parede branca. Alcançaram a cama onde dois corpos dormiam entrelaçados.
Yaroslava abriu os olhos lentamente. A respiração dela estava calma. O coração batia num ritmo tranquilo. Ela virou a cabeça para o lado. Venceslau dormia ao lado dela. O rosto dele estava relaxado, pacífico. Uma mão dele descansava sobre a cintura dela. Protetora. Suave. Yaroslava sorriu. Um sorriso verdadeiro, cheio de gratidão. Pela primeira vez em muito tempo, ela tinha acordado sem medo, sem dúvidas, sem o peso do passado esmagando o peito. Ela tinha acordado em paz. O sol continuou a subir, a luz ficou mais forte, mais quente, como se estivesse celebrando aquele momento. Venceslau mexeu-se. Os olhos dele se abriram devagar. Ele piscou algumas vezes, depois olhou para Yaroslava. Bom dia, disse ele, a voz rouca de sono. Bom dia, respondeu ela sorrindo. Ele puxou ela mais perto. Beijou a testa dela com ternura. Dormiu bem? Perguntou ele. Melhor do que nunca, disse ela, encostando a cabeça no peito dele. Eles ficaram assim por um tempo, sem falar, apenas sentindo a presença um do outro. O mundo lá fora começava a acordar. O som dos pássaros entrava pela janela aberta. O cheiro de café fresco vinha da cozinha. A vizinha tinha começado o dia cedo. Sabe o que eu estava pensando? Disse Venceslau, acariciando o cabelo dela. O quê? Que hoje é o primeiro dia, de verdade. Yaroslava levantou a cabeça, olhou nos olhos dele. O primeiro dia de quê? Do nosso futuro juntos, sem sombras, sem medos, sem nada que nos impeça de sermos felizes. Ela sentiu os olhos se encherem de lágrimas, mas eram lágrimas boas, de alívio, de alegria. Eu também estava pensando nisso, disse ela, a voz suave. E eu quero construir esse futuro com você. Venceslau sorriu, um sorriso que iluminou o rosto inteiro. Então vamos fazer isso acontecer, disse ele. Eles se levantaram da cama, tomaram café juntos, conversaram sobre planos, sobre sonhos. Venceslau falou sobre o projeto novo que estava desenvolvendo. Uma oficina comunitária para ensinar marcenaria a jovens. Um lugar onde ele pudesse compartilhar o que sabia, fazer a diferença. Yaroslava ouviu com atenção. Os olhos dela brilhavam de orgulho. Eu quero te ajudar, disse ela. Posso cuidar da parte administrativa, organizar os registros, fazer contato com parceiros. Você faria isso? Perguntou ele, surpreso. Claro. Vamos fazer isso juntos, como uma equipe. Venceslau pegou a mão dela sobre a mesa, apertou com carinho. Você é incrível, disse ele. Nós somos incríveis, corrigiu ela sorrindo. Depois do café, eles saíram para caminhar. O dia estava lindo. O céu azul sem nenhuma nuvem, o ar fresco e cheirando a primavera. Eles andaram de mãos dadas pelas ruas da cidade. Conversaram, riram, pararam numa praça para sentar e observar as pessoas. Yaroslava apoiou a cabeça no ombro de Venceslau. Sentiu a paz preencher cada parte do corpo. Obrigada, disse ela de repente. Por quê? Por não ter desistido de mim. Mesmo quando eu estava confusa. Mesmo quando eu duvidei de tudo. Venceslau beijou o topo da cabeça dela. Eu nunca ia desistir de você. Você vale cada segundo de espera. Eles voltaram para casa no final da tarde. O sol começava a descer, pintando o céu de laranja e rosa. Yaroslava foi até a cozinha preparar o jantar. Venceslau ajudou. Eles trabalharam juntos, em sincronia perfeita. A música tocava baixinho no rádio, uma canção suave, romântica. De repente, o celular de Yaroslava vibrou na mesa. Ela pegou, olhou para a tela. Era uma mensagem. De Victor. O coração dela apertou por um segundo. Mas não foi como antes. Não havia mais dor. Apenas uma leve curiosidade. Ela abriu a mensagem. Agora sei o que perdi. Yaroslava leu as palavras. Sentiu uma mistura de tristeza e alívio.
tristeza pelo Victor, por ele ter demorado tanto para entender, por ter perdido a chance, alívio por ela ter seguido em frente, por ter escolhido o caminho certo. Venceslau percebeu a mudança no rosto dela. É ele? Perguntou, a voz calma. Yaroslava acenou com a cabeça. Ele mandou uma mensagem. Disse que agora sabe o que perdeu. Venceslau ficou em silêncio por um momento. Depois se aproximou dela. E o que você sente? Perguntou ele. Yaroslava olhou nos olhos dele. Não havia insegurança ali. Apenas amor. Confiança. Eu sinto que ele percebeu tarde demais, disse ela, e que eu estou exatamente onde devo estar. Venceslau sorriu, pegou a mão dela, entrelaçou os dedos. Sabe aquele beijo? Disse ele suavemente. O primeiro, no elevador, aquele que começou tudo. Sim, respondeu ela sorrindo. Eu lembro. Eu nunca vou me arrepender dele, porque aquele beijo mudou a minha vida, me trouxe até você, e eu não trocaria isso por nada. Yaroslava sentiu o coração transbordar. Ela puxou ele para perto, beijou ele devagar, com todo o amor que tinha dentro dela. O beijo que começou tudo jamais foi um erro, disse Venceslau, segurando o rosto dela entre as mãos. Foi o destino nos guiando, e eu vou agradecer por ele todos os dias da minha vida. Ela abraçou ele com força, sentiu as lágrimas escorrerem, mas eram lágrimas de felicidade pura. Eu te amo, disse ela, a voz tremendo de emoção. Eu também te amo, respondeu ele. Para sempre. Eles ficaram ali, abraçados, no meio da cozinha. Enquanto o sol terminava de se pôr lá fora, a vida deles estava apenas começando, juntos, como deveria ser. E Yaroslava sabia, com cada fibra do corpo, com cada batida do coração, que ela tinha feito a escolha certa, que ela tinha encontrado o amor verdadeiro, que ela estava finalmente em casa. A noite caiu completamente. As estrelas apareceram no céu, brilhando forte, como testemunhas silenciosas de um novo começo. Venceslau e Yaroslava jantaram juntos. Conversaram sobre o futuro, sobre os sonhos que iriam realizar lado a lado. Depois, foram para a varanda. Sentaram-se no pequeno sofá de madeira que Venceslau tinha feito com as próprias mãos. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ele passou o braço ao redor dela. Promete que vamos ficar assim para sempre? Perguntou ela, olhando para as estrelas. Prometo, disse ele, beijando a testa dela. Você e eu, contra tudo, para sempre. E naquele momento, Yaroslava soube que não precisava de mais nada. Tinha tudo o que sempre quis. Amor, paz, um futuro cheio de esperança. O passado tinha ficado para trás. O presente era perfeito, e o futuro brilhava como as estrelas acima deles. Uma nova manhã tinha chegado, e com ela, uma nova vida, para sempre. Não se esqueça de avaliar esta história e se inscrever se você quer mais histórias de amor como esta.